Então, que possamos agora elevar os nossos pensamentos até o mundo maior, já antecipando as comemorações pelo Dia das Mães, que possamos evocar esse espírito de alta envergadura, de benevolência extrema, que acolheu toda a humanidade como seus filhos. Roguemos a Maria, que ela possa nos envolver com as belezas, com os perfumes, com as luzes que vertem do seu sagrado coração materno. Que ela possa aninhar a cada um de nós em seu colo, da mesma maneira que fez com Jesus. O capítulo aberto para que nós possamos dar início aos nossos momentos de reflexão foi o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros do que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa ou desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade.
Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Eis aí mais uma oportunidade que nós temos de refletir esse ensinamento que Jesus nos traz sobre o não julgar. Isso é uma questão tão presente nas nossas vidas, tão habituados que estamos em julgar, talvez nós façamos isso de maneira mecânica. O item que antecede esse outro item que foi lido é intitulado O Argueiro e a Trave no Olho. É justamente nesse ponto que talvez resida o nosso maior equívoco. É de tentar abafar todos os nossos defeitos, todos os nossos erros, e estarmos sempre aptos a apontar os erros e os defeitos alheios. Jesus, nessa passagem maravilhosa do Evangelho, com toda a sua sabedoria, nos traz o ensinamento de que ninguém, nas condições evolutivas que a maior parte da humanidade se encontra, teria condições de se tornar juiz da causa alheia, batendo o martelo, dando o veredicto, em cima das próprias acusações. Mas se bem entendermos a mensagem, a questão do julgamento não é de toda ruim, porque é dito em algum momento na mensagem que é necessário que exista o julgamento, até para que o mal que todos nós praticamos possa ser reprimido. Mas a condição que os Espíritos nos trazem, explicando essa passagem, que nós devemos possuir para que a gente faça um julgamento que esteja em coerência com as leis divinas, é a minha
condição moral. Quanto mais evoluído moralmente o espírito for, maiores condições ele terá de estabelecer os devidos julgamentos, analisando todo o quadro, apresentando todas as condições que porventura possam ter levado a essa situação. E toda a fala referente a essa análise, a esse julgamento, ela está totalmente isenta dos nossos vícios maiores, que são a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Eles não rebaixam aqueles que são alvo das suas análises, mas pelo contrário, eles dão condição para que aqueles que ainda não detêm essa capacidade consigam entrever aquilo que quem não tem olhos de ver não conseguiria alcançar. Enfim, eu disse no início da minha fala que às vezes a condição de julgarmos faça parte da nossa natureza, dos nossos costumes, mas só para recordarmos, a nossa natureza é divina. E antes de julgarmos, façamos esse esforço, que tenhamos a condição de colocar na frente desse julgamento uma análise voltada para nós mesmos, para os nossos erros, para os nossos equívocos. E assim, talvez tenhamos a oportunidade de alcançar a condição de estabelecer um perdão, de exercitarmos a indulgência para com o nosso próximo. Muito boa a mensagem, porque ela vem, nada é por acaso, sempre é tudo muito ligado, né? E a gente já vem trabalhando e discutindo aí há 2 domingos, vamos dizer assim, as questões relacionadas ao amor, né? E hoje nós temos uma mensagem que vem falar do perdão, de bem-aventurados os misericordiosos. E a gente percebe que dentro dessa mensagem de amor, essa mensagem cristã, a mensagem que o Mestre, né, e os Espíritos amigos nos trazem, ela, para que seja efetiva e verdadeira dentro daquele sentimento, daquela lei de amor, ela não pode prescindir do perdão. Tem até livros escritos, né? Quem ama, perdoa. E nada mais significativo, né, que a sua lembrança na prece, porque nós estaremos veiculando essa nossa live gravada no domingo, agora, né, que é o nosso dia de trabalho na Casa Espírita Cáritas, e domingo é o Dia das Mães. Então, nós estamos aqui, de certa forma, já imersos, né, nessa energia, nesse amor profundo dessa Mãe Maria, extraordinário Espírito, Mãe de Jesus e Mãe de toda a humanidade. E Maria, com toda certeza, traz esse exemplo, né, de maternidade levada ao extremo da perfeição, aonde ela
naquele movimento mais extraordinário de alma, pôde exercitar esse perdão dos algozes, né, do seu filho. Então, se nós verificamos a postura de Maria durante o Calvário, né, a força desta mulher dentro dessa energia amorosa, de perceber o que se fazia com o filho e de confiar que aquilo estava estabelecido de fato dentro de uma lei maior, que era a vontade do Pai. Então percebam a grandeza desse espírito, porque a mãe normalmente vai em defesa do filho com um ato instintivo, não só de protegê-lo, mas de combater aqueles que o agridem. Ela não entra em julgamentos, né? Ela age dentro de um instinto materno de preservação das pessoas ou do filho que ama. E Maria teve tanta grandeza nesse movimento de acompanhar o Calvário e entendendo que algo ali acontecia além da sua compreensão. Porque Maria até aquele momento não compreendia o que se acontecia, né? O que se sucedia. Porque ela acompanhava Jesus até então e de repente, né, vamos falar assim, repentinamente o cenário muda totalmente. Aquele que momentos antes entrava em Jerusalém no domingo de Ramos, né, que a gente fala, não é assim? E que era aclamado pela população, por todos, né, uma semana depois, pouco tempo depois, era a mesma turba insana que condenava Jesus ao Calvário. E Maria vivenciou tudo aquilo num momento extremo de dor e de sofrimento. E ela faz esse perdão incondicional. Ela não aceita o que está acontecendo, mas ela se resigna. Ela compreende, ela estabelece o seu coração dentro daquela fé superior. Isso é uma concessão de perdão incondicional. O fato de não reagir e de preservar ou de aceitar aquilo que o filho lhe havia dito em outras ocasiões, que era preciso beber deste fel. Era importante que todos fizessem esse sacrifício extremo e supremo para poder merecer, né, a glória dos céus ou essa iluminação interior. É um testemunho extraordinariamente profundo e doloroso. Então Maria, com toda certeza, é aquela que exercitou e que concedeu perdão a todos aqueles que infligiram ao seu filho amado todo aquele sofrimento. Que aí estamos todos nós representados. É um ato de extremo simbolismo, porque nós, humanidade, durante muito tempo e ainda hoje, crucificamos os Cristos inocentes. Ainda hoje nós, num movimento de julgamentos e juízos, a gente vive condenando, sentenciando e executando as pessoas sem nenhuma possibilidade de defesa. Eu vi aquele ato, vi aquela roupa, vi aquela cena, e já num movimento talvez insano, né? Porque é uma insanidade, é uma doença nossa. A gente já classifica, já compara, condena, sentencia e, se pudermos, executamos a pena. Se não nas vias de fato, mas na língua traiçoeira e maledicente, que nem bem o ato se sucede, já estamos aqui, agora muito mais rápido, né? Online, você sabia, você viu? Então basta ver hoje, né, os movimentos políticos e econômicos que se estabelecem em cima dessa doença Covid, quando são as pessoas que lançam das mais diversas opiniões, falando de um e falando de outro, sem nenhuma trava na língua ou no dedo, julgando e já condenando as pessoas que estão sendo avaliadas, analisadas. Sejam elas figuras públicas, sejam elas figuras privadas. Nós não perdemos um segundo sequer nessa nossa ânsia, né, voraz de julgar, condenar e sentenciar. Puxa vida, né? Que coisa extraordinária nós percebemos que passaram por este planeta espíritos de uma envergadura dessa natureza.
que não só não julgavam, mas que se recolhiam dentro da sua fortaleza íntima e estabeleciam uma relação com aqueles algozes de amor, pois reconheciam que também eles eram filhos, já que Maria se estabeleceu como a mãe da humanidade. E ela faz isso de uma forma extraordinária no livro Boa Nova. Quando a gente vai ver lá nos capítulos finais, acho que é o último capítulo, né, o 30, que fala de Maria. Maria, quando se despede da esfera física, já velhinha lá no alto, né, naquela casa de Maria, onde os peregrinos passavam e ela atendia a todos sem exceção, e fala Humberto de Campos nas cenas vivenciadas do mundo espiritual, quando aquela caravana luminosa desce das esferas superiores para recolher aquele espírito extraordinário numa estrada luminosa sem precedentes. Maria, antes de ascender aos céus, né, numa figuração, ela pergunta: onde estavam os filhos do Calvário? Que naquela época eram os primeiros cristãos a serem sentenciados no circo de horrores que nós, humanidade, construímos naquela época. Então Maria, ao invés de ascender aos céus, percorre, né, ainda na crosta terrena, e vai visitar aqueles sítios, aqueles locais onde os cristãos estavam presos, aguardando a sentença de morte junto aos circos, que seriam servidos de pasto, né, às feras violentas. E ela vem então abraçar aquelas mães, aquelas mulheres, maioria delas cristãs e cristãos ali presentes. E conta Humberto de Campos, né, pela psicografia do nosso querido Chico, de que Maria se acerca de uma dessas mulheres, e sopra aos seus ouvidos da alma: canta, minha filha, canta. E essa mulher passa a cantar e ser, vamos dizer assim, imitada por todos os outros ali presentes. E conta Humberto de Campos que desde aquele dia todos os cristãos mortos em sacrifício nos circos entravam cantando. Só depois disso é que Maria vai ser conduzida aos céus luminosos. Então é extraordinária a força dessa mulher, e foste muito intuído em trazer a mensagem dela na prece inicial, porque ela ainda hoje sempre faz o mesmo movimento, todos os dias, ao cair da tarde, na hora de Nossa Senhora, que para alguns é às 18 horas, para alguns às 19. A gente não sabe que agora é horário de verão, quando tinha, agora já não tem. Mas ela, todos os dias, ao cair da tarde ou ao iniciar a noite, ela desce, e isso é comprovadamente estabelecido em diversas obras espíritas. Inclusive temos ali os servos de Maria de Nazaré, que assessoram a Dona Maria nesse movimento diário. Todos os dias ela vem à crosta terrena e visita os filhos do Calvário, aquelas almas mais sofredoras que se encontram no Vale dos Suicidas e que se encontram em outros vales, aguardando esses resgates extraordinários. E todos os dias aqueles que estão aptos e preparados a ascender às colônias de fraternidade, a essas cidades do além que recolhem essas almas, como é o caso de nosso lar, eles são recolhidos e conduzidos. Então é a nossa mãe querida que nos dá um exemplo do que significa esse ato extraordinário de ser misericordioso, de olhar o próximo e não só não julgá-lo de uma forma errada, porque todo julgamento é errado, mas acima de tudo de estabelecer com ele, quem quer que seja, um ato de amor, uma relação de amor, que já estabelece uma absolvição,
de quem diz: eu te perdoo, meu filho, vem aqui, eu te acolho, eu te amparo, eu te sustento, eu te dou amor, condições, lar, abrigo, para que você possa reconhecer os próprios erros, arrepender-se e possibilitar, ter a oportunidade, agora nesse amparo amoroso, de restabelecer a vida, de escolher caminhos diferentes e de, a partir daí, renovado, começar a também você, né, exercitar ou aprender ou manifestar a mesma postura. Então, ninguém melhor do que Maria para que a gente possa entender o que significa esse amor incondicional e esse bem-aventurados os misericordiosos, que não tenham os olhos de condenação, que não tenham a postura de execução, de ataque, mas acima de tudo aquela postura de amor e perdão, incondicionais, a todas as criaturas, a todos os irmãos. Nossa, né? O que poderia acrescentar mais depois de tudo, né? É impressionante, Evandro, que você comentou sobre esse comportamento dos cristãos, né? De ir à arena cantando, mas poucas pessoas às vezes não sabem, mas esse foi o golpe que feriu de morte o Império Romano, né? Que começou todo o processo de desmantelação do maior império da antiguidade. Foi justamente esse comportamento que parece simples, parece uma coisa muito simples, mas foi o responsável por isso. É interessante que a gente lembra sempre de Jesus como um grande mestre, mas muitos desses que andaram com ele também nos deram muitas lições de vida, né? E realmente Maria foi extraordinária como uma representação do que realmente é você ser forte, realmente a força que é a verdadeira força, que é a força de caráter, né? Eu lembro aquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, filme criticado às vezes por acharem que é exagerado, mas hoje a gente acha que ele até foi brando demais pelos costumes da época, né? Mas aquela cena que realmente Maria assiste ele subindo ao Calvário e ela chorando, sofrendo, com dores terríveis no coração, em momento algum ela teve tristeza, raiva ou ódio por qualquer um daqueles que estejam ali. Por qualquer um. Nem do Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, nem dos carrascos que por insanidade faziam o que faziam, porque talvez não tinham a plena noção de com quem eles estavam lidando. O único foco que ela tinha era fortalecer o filho para que ele cumprisse a missão, né? Então uma cena que eu lembro muito, que ela olha aí, na hora que ele cai, assim, um tombo feio, que ele cai, machuca, ela lembra, quando ele era pequenininho, que caía nas pedras, ia lá, socorria ele. E ela chega nele e fala assim: vai, meu filho, você consegue. Então é impressionante, até arrepio de lembrar essa cena, que realmente Maria foi assim, o exemplo do que é a aplicação do amor, de fato, né? E ela nos ensina também o quanto que essa energia é poderosa, o quanto que essa energia é extremamente poderosa, essa energia que emana do amor, e que se nós não fizermos bom uso dela, a gente pode desperdiçar esse recurso maravilhoso e até às vezes nos ferir, né? Porque como você comentou, Evandro, nós, na nossa atual conjuntura, as nossas mães, nós como mães, ora vemos mães também, nós agimos de formas agressivas em proteção do nosso filho. Aquilo é amor, né? A gente imagina sempre um amor muito, muito florido, colorido. Aquela atuação da mãe de às vezes agir até contra a lei, né? Contra o que é ético mesmo, isentar da responsabilidade de um ser humano o que ele tem que fazer, aquilo é amor. Mas é um amor que ainda precisa ser lapidado. Então Maria é uma maestra extraordinária, sem nem questionar sobre o que ela fez, né? E ela representou justamente o que Jesus quis dizer, afinal. Porque essa lição do perdão de Jesus, ora ela é muito mal compreendida por nós, ora ela é usada de forma equivocada pela preguiça nossa, né? Mas talvez porque a gente passou muito tempo no caminho errado e a gente não tem noção, né, como fazer o certo. Então muitas pessoas se isentam de fazer o que é certo, às vezes, ou na confusão,
do que realmente é esse não julgueis, ou de repente porque não se querem se expor, né, sobre os perigos que é realmente caminhar dentro do caminho da justiça, de fato, né? E o julgar você deixou muito bem claro, né, Evandro? Jesus, essa lição de Jesus, ela é muito ampla, não deve ser retirada do contexto. Porque Jesus, em vários momentos, ele nos ensina e nos educa que o que ele está preocupado, de fato, é a nossa condição íntima, a nossa condição mental. E o amor que ele propõe a nós é essa condição mental de plenitude. E o caminho do perdão é esse caminho. Ele não estava preocupado se a justiça ia ser feita ou não, que afinal ela vai ser feita, né? Ele tem convicção. Jesus é um ser que completou o desenvolvimento de fé dele, nós que não. Então ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o nosso estado de espírito, de ficarmos presos, reféns do nosso próprio estado mental, né? Jesus condenava um simples gesto de nojo pelo outro irmão, né? Ele dizia muito bem, diferente do que ele fez, eu estou preocupado com você, com os sentimentos que você está nutrindo no seu coração. Então o perdão é libertador para você, esse perdão. Ele liberta você de mazelas que vai acontecer mais para frente. Preocupe-se com a sua saúde emocional. E além do perdoar, é uma libertação para você, que você se isenta daquelas terríveis sentimentos que pode ficar te corroendo, te consumindo, te roubando toda uma energia vital, que é essa energia do amor. Ao mesmo tempo, quando você doa o perdão, que esse trabalho maravilhoso que você lembrou que Maria faz, é um trabalho de qualidade fantástica. Porque você resgata a alma humana que está sofrendo ali. E como Jesus comentou, na mesma medida, da mesma dureza que você observa o próximo, é a dureza que você vai se engalfinhar ali. Então, quando vem realmente um ser dessa autoridade fantástica, que dá esse perdão, por mais que, por exemplo, por que Maria dá o perdão para aquelas pessoas? Aquelas pessoas talvez nem tiveram contato com Maria, mas esse simples gesto de amor resgata almas de uma tal forma que a gente não imagina. Vindo dessas pessoas de uma autoridade fantástica, né? Jesus foi isso. Esse evento que Jesus se põe de frente à mulher que ia ser acusada, se fosse outra pessoa, morria apedrejado ali. Era um costume daquele povo. Ele ia ser tomado pedrado no meio do muvuca e morria junto com ela ali. Mas por ser Jesus, pela sua autoridade moral de fato, com poucas palavras, ele conseguiu mudar totalmente a atmosfera psíquica daquela região. Impressionante essa cena. E às vezes a gente lê, passa batido e não percebe esse universo íntimo psíquico nosso, que é tão potente em criação. E aí a gente percebe, você comentou hoje, parece que hoje mais do que nunca as pessoas realmente estão despejando tanto ódio, tanta raiva, e não percebem que a gente entra num ritmo que depois pode ser muito difícil de a gente sair dele, né? Você aborda alguém, uma pessoa, e questiona, fala assim, poxa, calma, por que tanto ódio do fulano, ciclano? Ele pode vir para você justificar, poxa, mas esse cara, ele cometeu várias atrocidades. A gente sabe disso, né? Mas a preocupação é que, a partir do momento que você entra nesse fluxo, depois você começa a atuar dessa mesma maneira com outras pessoas também, né? Essa mesma dureza, essa raiva, esse ódio que vai te contaminando, te consumindo. E isso mostra para nós essa pequenez que Jesus acusava, apontava ali para a gente tomar o cuidado. Que sempre isso, como o Denis comentou, né, o alqueiro, a frase do alqueiro que vem antes, justamente mostra que nós temos essa dificuldade de enxergar o além, né? Jesus aponta então duas lições para nós. Uma, o resgate em nós mesmos, para que a gente não caia nas próprias armadilhas nessa situação. E a outra, ele nos ajuda a mudar a perspectiva de tudo com que a gente encara o mundo. Porque a partir do momento que você só observa, que você não tem a noção de que nós, ou a convicção, noção nós temos, né? Porque o cristianismo está aí, tem muitos séculos. Mas se você não tem a convicção de que todos fazemos uma parte da mesma família, e que aquele irmão que você acha que está resolvendo o problema é descartando ele da sociedade, seja exilando, seja martirizando, ou mesmo com supostas resoluções criminais que estão propondo hoje em dia, não é assim que vai resolver. Então, a partir do momento que você muda a perspectiva, você se dá a condição de pensar em novas oportunidades, novas formas de solucionar aquilo ali, né? Então, enquanto a gente não aprende essas lições, nós sempre teremos um
sistema carcerário totalmente falível, totalmente ineficiente. Não né? recupera, né? Um sistema educacional também que visa apenas benefício de produção lucrativa e nunca o desenvolvimento do ser humano. Então, essas lições de Jesus são importantes porque mudam a nossa visão, expande os horizontes. E aí você consegue alcançar aquele estado de recurso, de produzir, de pegar todo aquele amor, essa energia amorosa e fazer como eles fizeram, fazer como Francisco de Assis fez, fazer como Maria fez. Você consegue dar direcionamento para aquilo e coisas maravilhosas podem surgir. Né? Essa luta que fazemos, a gente observa isso há muitos séculos. Hoje, o trato com o ser humano realmente mudou muito, né, de uns tempos para cá. Mas ainda assim, muitas pessoas se mantêm saudáveis porque existe a lei. Quando há um sentimento de impunidade, perceba o que aconteceu em Espírito Santo, né? Quando teve aquele problema com a polícia, o que virou aquelas pessoas, que estado de caos que aquelas pessoas entraram. Aí eu volto a lembrar a frase que o Mário Sérgio Cortella falou, né, que a gente dizia muito que a ocasião faz o ladrão, mas na verdade a ocasião revela o ladrão, né? Então esse cuidado é muito especial que nós temos que ter. É o que Jesus comentava. Jesus não estava preocupado com a lei ser cumprida ou não, ele sabia. Tanto que quando ele foi julgado e mal julgado, ele já sabia o que estava acontecendo. Ele se entregou, ele não fez oposição, ele não fez nenhuma fundúcio nem nada, né? Mas ele deixou-se levar porque ele seguiu o que seguia e sabia o que ia acontecer. Mas dentro dele estava pleno. Ele fez esse trabalho, né? E duvido que muitos desses conseguiram fazer até hoje. Talvez eu nem gostaria de saber como é que está a condição da alma daqueles caras que fizeram o que fizeram com Jesus, né? Talvez nem seria interessante imaginar o que eles passaram, porque de fato essa libertação que Jesus propõe no perdão é um estado de alma que nos traria realmente essa plenitude e o bem-estar que nós tanto hoje carecemos, essa saúde espiritual. Ouvindo você falar, Marcos, me veio um pensamento de que talvez um dos nossos maiores equívocos cometidos ainda é o que os Espíritos nos trazem de explicação. A gente não busca viver nada em essência. A gente ainda vive de uma maneira muito superficial. E dentro dessa questão do julgamento, todo esse panorama e esse horizonte que tem despontado aos nossos olhos, que infelizmente para muitos é uma situação extremamente negativa, ruim, ele nada mais é do que um reflexo da nossa inferioridade moral ainda. Mas nós, de uma maneira teimosa, queremos eleger sempre o culpado ou os culpados, nos retirando dessa porção, nos colocando na condição dos juízes. E quando a gente começa a observar todos os desdobramentos que advêm essa nossa incapacidade ainda moral, a gente pode perceber, para aqueles que já estejam atentos a isso, a condição, a oportunidade que a gente tem de trazer o Evangelho de Jesus, retirá-lo da letra, como é dito na mensagem, e começar a aplicá-lo em essência sobre todas essas questões. Aí a gente vai dar vida a todo o Evangelho perante essas oportunidades que se nos apresentam. E apontar fulano ou cicrano, um país ou outro como culpado, a gente sabe que todos nós temos essa parcela de culpa em todo esse acontecimento. Mas a gente conta, né, com a misericórdia infinita de Deus,
E junto dos esclarecimentos que nos são dados já há bastante tempo, a gente só precisa se movimentar nesse sentido, de perceber o quanto a gente seria capaz de reverter todo esse processo, até de uma maneira bem rápida, se assim nós quiséssemos. Porque, essa semana eu estava vendo uma reportagem, eles estavam falando de uma praia no litoral europeu lá, de uma cidade que está no isolamento social, né? E a quantidade de seres aquáticos se multiplicando ali, ou seja, é a natureza se regenerando, porque a presença do homem não está tão agressiva assim. E se a gente for perceber, aí eu me atentei. Mas olha que ensinamento a gente pode tirar disso. Em tão pouco tempo, assim, tomando uma proporção de agressão que o homem tem sobre a natureza, mas em tão pouco tempo, ela tem essa capacidade de se regenerar, de mostrar toda essa grandeza que a gente possui, porque nós fazemos parte dessa natureza, de se transformar, de permitir que essa exuberância essencial que cada um de nós possui possa vir à tona. Eu achei fantástico. E a gente está sempre ouvindo notícias assim. Acho que todo mundo teve a oportunidade de ver uma que foi bem veiculada, que ficou até bem famosa, dos canais lá de Veneza, né? Dos céus de determinadas cidades que, por muito tempo, os habitantes daquelas regiões não davam conta de observar, às vezes, as estrelas, ou um céu. O céu de outono, ele é um céu com um azulado totalmente diferente das outras estações, é mais bonito, particularmente eu acho. Então eles não tinham esses prazeres. E hoje eles estão tendo. Mas eu estou falando isso tudo para demonstrar que, se a gente quiser, a gente pode começar a reverter todo esse quadro aplicando, trazendo a vida, todo esse evangelho de Jesus. E não somente o aplicando de maneira superficial, dentro das nossas conveniências, porque assim a gente ainda estaria incorrendo em muitos erros, em muitos equívocos. Interessante que isso casa com o que nós comentamos nas últimas semanas, né, quando eu falava do fluxo do amor. É exatamente isso, né, que você acabou de colocar. Quando a gente cessa de trazer aquele fluxo de morte, né, que é um fluxo egoísta, interesseiro, ambicioso, a gente colocava em outro momento um fluxo virótico, né, de um vírus que vem e se apropria. Então o homem é um vírus voraz, que vai destruindo a natureza, os ambientes sagrados por onde passa, até uma exaustão. E quando esse fluxo energético de morte, de ambição, de conquista, de poder, ele cessa durante um período e deixa um livre curso da natureza, a natureza agradece e mostra a abundância que nasce, como você disse, de toda a obra da criação, inclusive em nós. Então, o momento desse despertar, e a gente sempre fala isso aqui, a questão do vírus, ele providencia, proporciona, nos traz a oportunidade de um despertamento, que é justamente isso que o Marcos também falou, essa situação que nós temos de olhar tudo sob uma nova perspectiva e de termos a oportunidade de permitir que esse fluxo se estabeleça. Então, isso é a oportunidade que temos agora nas mãos e que a gente precisa de fato aproveitá-la, para que não passemos por esse calvário ou por essa situação que exige sacrifícios, claro, né? Alguns vão sacrificar a própria vida nesse sentido, mas que isso não se perca, para que a gente tenha a mesma postura que teve Maria, que tem a natureza,
de observar esses fluxos necessários, decorrência dos nossos atos, portanto, plantios, né, ou colheitas de plantios anteriores, com um amor e com uma mudança de perspectiva, para que a gente possa, a partir de agora, semear melhor, produzir ocasiões melhores na nossa vida, para colhermos muito em breve, com essa velocidade pródiga que a natureza tem, os frutos desta mudança de atitude. E a gente percebe muito na fala de Jesus o quanto que ele estabelece dentro da misericórdia e o perdão, e o Marcos colocou muito bem a questão da gente trazer isso, porque a preocupação do mestre é conosco, porque às vezes se o outro errou por qualquer motivo, ao fazermos julgamentos erramos de novo. Então é um erro que se duplica, é um erro que se multiplica. Então a forma de suster isso ou de interromper é a nossa postura íntima de perdão. Porque a hora que você perdoa é como se você zerasse essa situação para dar a oportunidade que outra ocorra. É o oferecimento de outra face, que é a outra perspectiva. Então vejam como é importantíssimo compreender a mensagem cristã, a lição de Jesus, porque ela é extremamente profunda. Ela vem através de histórias, de parábolas, mas ela mostra que o homem não pode julgar, porque ele, se fizer juiz, ele é juiz de si mesmo. Como disse, na medida que medir, será medido. Então, se eu sou um juiz inflexível, que acusa, que condena e que sentencia, quando eu estiver no tribunal da consciência, que é o meu tribunal, eu não sei usar de outra medida que não seja me condenar. E aí eu me culpo. E aí eu vou para o inferno. Eu preciso me perdoar. Mas como vou me perdoar se eu não aprendi a fazer com o outro? Não consigo fazer comigo. Então não há culpa. Existem responsabilidades, mas eu só vou conseguir mudar a minha perspectiva de vida e ter a oportunidade de fazer diferente se eu for perdoado. Porque se eu não me perdoo, eu não dou a mim a oportunidade de fazer diferente, porque eu continuo estagnado na culpa. Então a culpa já é uma palavra que nós riscamos do nosso vocabulário, porque nós entendemos que com o perdão de Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados, e eu me liberto através do meu reconhecimento da verdade, no batismo da água, fantástico, no nosso João Batista, aonde nas lágrimas do arrependimento eu me batizo e me coloco na oportunidade de um propósito diferente, que é o batismo de fogo, que aí sim é fazer o certo, e isso eu tenho a oportunidade de fazer sempre, todos os dias, de renovar a minha experiência através do perdão, porque se eu não perdoo, eu não dou possibilidade de renovação, eu prendo na condenação, e eu não liberto na oportunidade de refazer dessa vez melhor. Então Jesus é extraordinário ao estabelecer o perdão das ofensas. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Para quem? Todos, inclusive para si mesmo. Porque ao me perdoar, eu perdoar o próximo, eu abro oportunidades de se fazer diferente a partir de agora. Então, importantíssimo nós não julgarmos, porque no futuro não seremos condenados por quem quer que seja, a não ser por nós mesmos, no tribunal único que existe, que é o tribunal da consciência. Então precisamos, como fazemos aqui, em tom até de trabalho e de oficina, o perdão incondicional, a todos e a tudo. Incondicional. Vamos zerar essa conta e vamos fazer diferente a partir de agora. Então a humanidade está tendo essa oportunidade bendita, de agora nós trabalharmos essa postura libertadora, aonde longe de eu condenar quem quer que seja, eu, claro, vou reprimir o mal, mas salvar os que estão condenados. Agir, eu acho que Francisco de Assis falava isso, evangelista, convence e mate o erro, mas se salvem os que estão errados. E aí a coisa mais extraordinária que tem é termos a partir do médico. O médico, ao tratar o doente, vai preservar a vida do doente e não vai condená-lo. Mas quem mandou você não usar máscara? Quem mandou agora que morra? Não, ele não vai julgar o paciente que chega, seja quem seja. Ele não julga, ele luta pela vida, mas é um condenado, é alguém que não há julgamentos. O profissional da saúde se dedica àquele que chega sem julgamentos, sem rótulos. Não interessa se errou, o que fez, o que deixou de fazer. Eu preciso salvar essa vida.
E é assim que nós precisamos fazer com os que erram, inclusive com nós mesmos. Vamos reprimir o erro, o mal, aquilo que tem que ser evidentemente evitado. Mas vamos salvar aquele que errou. Vamos dar a ele a oportunidade de se refazer. Vamos dar a ele a oportunidade de continuar vivo, estabelecendo novas perspectivas de um novo futuro. Porque onde não há perdão, não há perspectiva nenhuma, não há futuro que se estabelece. Por isso, o perdão e a misericórdia são atos de amor profundo e significativos, no sentido de nos libertarmos para cumprir hoje com aquilo que talvez ontem não conseguimos. Não é isso? Interessante que eu sempre gosto de falar que você falou uma coisa que eu lembrei aqui do meu passado no Espiritismo, começando, né? Eu gosto de falar que o Espiritismo, para mim, ele é muito marcante porque ele me apresentou um Jesus que eu não conhecia, né? E a gente toma o hábito de sempre fazer a leitura, às vezes a leitura sagrada, né? Nós que às vezes vemos de berço religiosos, e nós não detemos, né, realmente na essência, né? E a letra mata e o Espírito vivifica de verdade, né? Então, essa questão que você lembrou é uma questão que eu aprendi com você há muitos anos. O significado quando Jesus dizia, dê a outra face, né? Às vezes a gente não questiona se é uma tolice ou não, se está apanhando um lado vai dar o outro, porque a gente encara Jesus como uma autoridade, mas não faz a reflexão, não faz o processo de reflexão do que isso significa, do que isso é importante para nós. E isso é um esforço que gasta muita energia, demanda muita energia. Você reaver a sua estrutura mental para abrir a mente para novas oportunidades de forma saudável e não deliberada, exige muita energia, né? E se a gente remete à vida, ao amor, à energia, a movimento, né? Como você bem colocou, os nossos processos de julgamento, você praticamente mata, você impede que aquilo funcione, porque se perde tanto tempo em condenações, no sentido de culpar, de estabelecer quem foi o culpado, de investir nele peso sobre tal forma que ele não haja, que você corta dele a oportunidade de restituir o que ele fez, que é muito mais inteligente, muito mais produtivo, muito mais estratégico, né? A gente lembra muito bem da lição se eu não me engano, é o Mahatma Gandhi, ou Dalai Lama, naquele processo da luta contra os muçulmanos, seus alunos matam dele, ele chega chorando e fala, mestre, vou pro inferno, o que eu faço e tal. E ele é muito simples assim, não, lógico, é muito simples resolver isso aqui. O cara tinha família? Lógico que tinha, né? Ele é muçulmano faz parte deles, tem muitos filhos. Então vai lá, adota os filhos dele. Aí ele, meio assustado assim, adota os filhos dele e cria eles como muçulmanos. Ou seja... Foi Gandhi que falou, né? Sim. Substitua, corrija o erro que você cometeu. Exatamente. Você não feriu essa família, você não isentou essa família daquilo que seria um dos estandartes para eles. Vai lá e substitua o que você fez, restitua o que você fez. É muito mais fluídico, muito mais rápido, uma restituição, você corrigir aquilo que foi feito. Isso é importante, né? Isso é educativo, isso constrói conexões, isso muda a perspectiva, até daquela pessoa que a gente sabe hoje que é insano o que ela está fazendo, que ela só está fazendo o que está fazendo porque é algo desajustado dentro dela. Porque a partir do momento que eu tenho convicção de que vocês, toda a humanidade, são meus irmãos, nós viemos do mesmo seio, do mesmo planejamento. Então, se existem pessoas que são de extrema potencialidade de fazer o bem, todos podem fazer a mesma coisa. Exatamente. Se aquele ser não está fazendo, eu consigo enxergar porque há algo desajustado nele. E isso muda a perspectiva. Eu não vou isentar ele de responsabilidade. Aí a gente lembra do Dimas, né? Aquela lição do Dimas, o espertão Dimas, né? aos 46 do segundo tempo, mas a gente não esquece, ele não foi isentado de nada. Ele vai ter que corrigir tudo o que fez, mas ele foi resgatado de Jesus. Exatamente. Ele recebeu a oportunidade de agora não ficar preso, enclausurado na sua culpa, que é esmagadora. Nós temos exemplos, todos os trabalhos que nós fazemos aqui, o que mais mergulha um ser consciente, um espírito na escuridão, é a amargura, é a culpa, esse sentimento terrível, e ele foi salvo. Jesus tirou essa algema dele, e aí ele agora pode cobrir a multidão de pecado com o amor. E o amor é o quê? O amor é trabalho, o amor é construção, é produção.
E isso é uma característica que nós vamos precisar desenvolver urgentemente se a gente quiser contribuir de alguma forma com o mundo de regeneração. Porque quando eles falam assim, ó, aí mais uma vez a lição não deve ficar fora do contexto, porque os espíritos são bem claros para nós, não existe mal. O que vocês veem como mal é algo que está temporariamente desajustado. Então na hora que ele vai falar assim, ó, que o mal prepondera na Terra, é que a inércia prepondera na Terra, a falta de atividade, o fluxo do amor, ele é cortado, ele é interrompido em algum momento, perde-se tempo e energia com um monte de processo ali. O mundo de regeneração é um mundo de trabalho árduo, constante, ritmo frenético, mas um ritmo saudável. E se a gente não retirar dentro de nós esses bloqueios, quando vier esse fluxo dessa energia renovadora que está vindo nessa nova era, como o Divaldo deixou bem claro, né? na posição astronômica que a gente está se colocando, e mais, essa turma que também traz a psicosfera, se mais rápido possível eu não eliminar essas barreiras primeiramente dentro de mim, porque o que eu faço aqui externo é o reflexo que é o interno meu mental, né? Se eu não fizer isso, aí pela gentileza divina eu vou ser convidado a retirar daqui da Terra, porque eu não vou aguentar ficar aqui, eu não vou sentir bem mais aqui, não será saudável para que eu continue aqui, porque o estado vibracional vai ser transformado. Eu posso usar a desculpa, né, que fala assim, mas eu acabei de ler na Gênesis que é um processo longo. Tudo bem, mas você está dentro de um caldeirão frenético, esquentando, a temperatura é em potencial. Você vai aguentar ficar aqui nessa fornalha? É como a gente está conversando mais cedo, você vai aguentar carregar todo esse peso, culpa em você, essa dor, essa tristeza? Para que você continue, você precisa limpar, abandonar. Processo de auto-reflexão e auto-perdão, e aí volta a Jesus de novo. Não tem como você dar do que você não tem. Se você não se perdoa, você não perdoa, e você mata o fluxo de vida dentro de você. Eu queria propor um questionamento, até para acentuar um pouco mais as nossas reflexões. Deus julga, porque a gente sabe que quando Kardec indaga aos espíritos que é Deus, eles respondem que ele é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. E hoje, um pouco mais esclarecidos, a gente tem condições de responder essa indagação que eu lancei, já de forma bastante tranquila, que não. Porque ele, dentro da sua perfeição, dentro da sua inteligência, criou leis que também são perfeitas e extremamente inteligentes e que regem a vida de todos nós. E ainda nos presenteou com o livre-arbítrio. Certo? Então, de posse desses elementos, a gente pode levantar outro questionamento. Então, por que eu julgo? Por que eu quero assumir essa responsabilidade? Que, como o Marcos falou, como o Evandro disse, ela é extrema. Se nem Deus, que é soberano em todas as características, tudo que a gente consegue conceber dele, a gente deve sempre acrescentar que ele é soberano e absoluto em tudo, não age dessa maneira, o que nos dá o direito de sermos os juízes das causas alheias? Repetindo, que nós possamos estabelecer a partir de agora, talvez de uma forma bastante lúdica, isso é ensinado no Evangelho, toda vez que a gente for julgar, que a gente possa transformar os nossos julgamentos num espelho. E assim, a nossa imagem sendo refletida ali, e a gente encarando as nossas imagens,
Aí a gente desfira os nossos julgamentos e faça as nossas reflexões. E mesmo diante disso, a gente querendo incorrer no erro de julgar, saiba que a gente ainda vai padecer muito por essa insistência. Porque essas eram as questões porque durante a gente vai ouvindo as falas assim, e os pensamentos vão surgindo, e achei bastante interessante. A gente discute isso, né? E é preciso essas oficinas, esses exercícios que você comentou, para que a gente possa realizar essa mudança íntima, né? Não é tão simples assim. Nós vamos cometer erros, né? Nós vamos ver atrocidades no mundo e isso vai nos causar incômodo. Jesus gosta disso, né? Uma pergunta que fizeram assim, por que acontecem, por que Deus permite isso? Eu não lembro algumas perguntas de Kardec, mas ele fala assim, é permitido que essas atrocidades venham para que amoleça o coração de vocês duro que é. Né? Então a tarefa isso vai acontecer, esse mal-estar vai acontecer, é um sinal bom, porque isso te põe em atividade, mas aí é preciso que a gente tenha ferramentas, né, lúcidas, para que você vai lapidando esse exercício. Né? É assim que a gente aprende, né? É a escola da vida, é o planeta Terra, essa escola abençoada. A gente tem que ir encerrando, né? Acho que já está no tempo, não está? Isso aí. E aí essa escola abençoada que justamente providencia lições extraordinárias. E a gente precisa aprender com elas para não ter que refazer aqui mesmo e, como disse o Márcio, talvez em outro local. Então é excepcional o seu desafio, está aí lançado, né, para todos. Durante essa semana que vem, e quiçá sempre, possamos ter essa perspectiva, né, de interpor entre nós e o próximo, sempre que nos levantarmos ou quisermos levantar como juízes, né, que a gente possa nos ver refletido, porque de fato é isso, né, e é muito incômodo se estabelecer na posição de juiz, porque estaremos assumindo uma responsabilidade que com certeza não daremos conta. Por quê? Porque não somos isentos das mesmas responsabilidades dos outros, dos mesmos pecados como à época foram colocados. Então que a gente, com esse desafio, né, retroceda nos nossos julgamentos e que hajamos sempre como médico. Vamos ver aqueles que sofrem, vítimas dos próprios erros, que o que menos precisam é de julgamento e condenações, mas que precisam de pessoas abençoadas, que se apresentam, como Maria se apresentou hoje para nós, no sentido de acolhê-los e dar a oportunidade, como muito bem disse o Marcos, de com amor resgatar a multidão de erros do passado. Que assim seja. Que assim seja. Amém.